Eu acho que depende, porque há empresas que fecham, por exemplo, em agosto e os trabalhadores não têm o direito de... Não sei se tem a ver com isso. Há empresas que fecham especificamente em períodos específicos e o trabalhador tem de se cingir àquilo que eles fazem. Mas, Acho se não me eu. engano, por lei, o trabalhador tem o direito de escolher duas semanas, metade das férias, enquanto que o empregador escolhe a outra metade. Neste caso, Não. 6 meses estava quantos? 6 vezes 2 dá 12 dias. É basicamente meio mês o empregador escolhe, o outro meio mês é o funcionário. Independentemente das férias da empresa, da fábrica fechar em agosto. Eu acho que é Sim, isso. não, depende. Sim, Sim, eu digo que sim. Sim? sim. Sim. Sim, Eu também apesar de as férias terem de ser gozadas no ano civil em que se vencem, a lei dá a possibilidade de acumulação de férias quando o trabalhador, com o acordo do empregador, pretenda gozá-las com familiar residente no estrangeiro. Há que terem atenção que as férias só podem ser gozadas até dia 30 de abril do ano civil seguinte. Claro que isto também é contornável. Ok? Se não for gozado, o que é que acontece? Há repercussões Perde. para quem? Perde o Ok. direito às férias. Ok. Pode uma empresa recolher informações sobre o estado de saúde e robustez física ou de gravidez de um trabalhador? Sim, não ou depende? Sim, Eu acho que depende. sim. Depende da empresa, mas Depende. Acho que, por exemplo, no caso de gravidez, não. No caso da gravidez, não, mas Mas outros do resto, casos, talvez, depende, acho que depende, mas acho que na parte da gravidez, não. sim, mas nós temos, por exemplo, olha, informações sobre o estado de saúde. Nós temos supostamente a obrigação de ter o médico de trabalho, ou já não Sim, lembro mas como é que é não, isso não mesmo. obedece tudo, não é? O médico de trabalho não te vai fazer um teste de gravidez, vai só medir-te a tensão. Não, Não, mas isso eu acho que o que nós estamos habituados são a médicos de trabalho que não fazem bem o seu papel. Mas imagina, eu quando fui trabalhar para o aeroporto, eu tive que fazer todo o tipo de testes, teste da Sim, urina, fiz teste teste de de audição também, fiz tudo. cardíaco, sim. Tive que fazer todo tipo de testes. Eu acho que a empresa tem o direito, pelo menos a nível do estado de saúde. Não E se tem- eu acho que eles têm urina, também conseguem ver se estás grávida ou não. Eu nunca fiz testes de sangue ou de urina a nível de trabalho. Eu já me obrigaram. Esses nunca. Tudo o que eu fiz foi fiz eletrocardiograma, fiz aquele teste de audição, Sim, fiz esses o da testes visão também, para ver se da faz bem normais. visão, da tensão, mas só. Nunca fiz Está-me a testes de falar que sangue ou de fez urina. esses testes, Ruben, para ser admitido ou já lá estava? Eu acho que já lá estava. Eu acho que já tinha assinado o contrato, não me lembro Então, muito mas bem, isso já era foi o quê? há Mas isso 2 ou era 3 medicina anos. de trabalho? Sim. Eu acho que sim. Então isso é diferente. Não sei. Mas Eu sei que era o não para aeroporto. O ser- aeroporto é muito. Eu não sei, o aeroporto tem Isto é para muitas ser regras contratado? restritas. É isso que a pergunta Não, 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 não. não, não. Não, aqui no Não. caso Eu do acho que Ruben é eu já diferente. estava contratado. Ainda vou fazer outra pergunta ao Ruben. Só à espera de ouvir, diga. Deixei de ouvir agora, não ouvi. Eu acho que é sim, a resposta. aqui Mas é diga-me lá uma está, coisa, eles- nesses exames que lhe pediram para fazer, Sim. fundamentaram por escrita a necessidade? Acho que não, que eu me recordo, não. É o que eu digo, já foi há 2 ou 3 anos. E eu já estava com um emprego, já estava contratado, já tinha a farda, lembro-me tudo perfeitamente. Acho que já tinha assinado mesmo o contrato. Agora, não sei o porquê, não sei se foi mesmo a empresa que quis ou se foi a N Aeroportos que precisava dessas informações. I don't know. Porque eu trabalhava na agora, zona. Uma uma coisa é a empresa, se medicina calhar- no trabalho, outra coisa é isto que estamos a falar, a empresa a Mas- pedir. Por exemplo, agora, se calhar, uma empresa pode exigir um teste de Covid para que o trabalhador volte à empresa. Portanto, ele pode exigir o Em situações resultado desse pandémicas teste. já há exceções, sim. eu fico no depende, doutora. Essa aqui da gravidez é uma rasteira ou quê? Sim. Eu acho que a gravidez não. Fico no depende, sim, sim, mas Então, não. algum sim? O meu. Diz o Ruben muito timidamente, o meu. Eu acho que sim. Vou falhar, já sei. Mas pronto. Rita também, sim? Foi. Não.
O empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir ao trabalhador a realização ou apresentação de testes ou exames médicos. No entanto, quando os testes ou exames tenham por finalidade a proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou ainda quando particulares exigências inerentes à atividade o justifiquem, pode o empregador pedir a realização ou apresentação dos referidos testes, desde que o fundamento por escrito. Então depende. Ok. De uma forma geral é não. Pronto. A não ser que o justifique por escrito e por estas razões que eu vos disse. Ok? Eu acho que o Corte Inglês pede testes de urina, por exemplo. Sim, mas é assim, não confundir isto com medicina no trabalho. Eu não sei se em Portugal pode-se fazer, por exemplo, testes de drogas, como se vê nos filmes e tudo. Eu nunca tive que fazer nada disso. Eu, pelo que ouvi dizer, Em no algumas Corte Inglês profissões, obrigam. sim. Em algumas O Corte profissões, Inglês se calhar obriga. faz sentido. O Corte Inglês tem para toxicológico, se não estou enganado. Sim, teste É. toxicológico. É. Ai, isso. Pronto. Aqui, se calhar, são estas particulares exigências inerentes à atividade do justifiquem, mas pedem autorização ao trabalhador? Fundamentam por É assim, escrito? eu, pelo que sei, é surpresa, digamos assim. É onde eles decidem: olha, vais fazer um teste à tua urina. Pois é, como os testes às drogas. Exato. É basicamente é isso. É. Mas se calhar não é legal. O legal É, é, o tem, Corte Inglês tem é é que fundamentar. Tem é que fundamentar. Não é? Porque nós não podemos invadir a vida assim das pessoas. Olha, faz xixi aí para um copo porque eu quero. Não é? Bom, quando uma empresa sujeita um trabalhador a atitudes que afetam a sua saúde mental ou física ou prejudicam o seu trabalho, ele pode pedir indemnização? Sim, não ou depende? Sim, Sim, pode. Depende. eu acho que sim. Sim. Sim? Sim, Eu Pode vou pedir dizer depende. indemnização? pode sim. Sim. Oh, Ruben, isto hoje não está a correr bem para si. Não, eu estou a falhar muito, estou a ficar Deixa-te mesmo triste. trabalhar o teu instinto. Vais para a outra resposta. Eu estou a pensar, vamos imaginar um construtor civil. Nós sabemos que aquilo eventualmente vai destruir as costas todas. Carregar tanques de cimento, ele não vai poder pedir uma indemnização. Só se efetivamente destruir as costas todas. Eu estou a dar um exemplo estúpido, mas pronto. Basicamente, só quando acontece o problema é que ele pode pedir indemnização. Mas a verdade é que aquilo vai afetando. Correto? Não acontece à primeira vez, à centésima vez acontece que as costas dele ali estilhaçaram-se todas e ele já Mas não consegue. tecnicamente, se a empresa proporcionou os tempos certos de descanso, o acompanhamento devido de segurança no trabalho, médico, Faz parte ao das princípio funções. fez tudo aquilo que podia fazer. Resposta. Sim. Sim. Enganei-me. Ele pode pedir indemnização. Quando uma empresa sujeita um trabalhador a este tipo de atitudes, as mesmas consubstanciam assédio no quadro da relação de trabalho, pois o comportamento indesejado é perturbador ou constrangedor da pessoa do trabalhador, afetando tanto a sua dignidade como a sua capacidade de trabalho num ambiente humilhante ou destabilizador. Neste tipo de casos, o trabalhador tem direito à indemnização, tanto por danos morais como por danos patrimoniais. Está a ser surpresa para vocês este quiz? Estão todos congelados. Eu vejo Estavam todos congelados, Eu não ouvi vejo. ninguém. Estou a Eu vi, perguntar. só vi a professora congelada. Pronto, ficámos todos congelados. Eu também vos vi Bem. todos congelados. Eu estava a perguntar se está a ser uma surpresa este quiz. Em parte. Mais ou menos. Algumas coisas. Pode uma empresa retirar a um trabalhador todas as tarefas, mas exigir que compareça diariamente na empresa, pois continua a pagar-lhe o ordenado? Sim, não ou depende? Não. Não. Não, porque o trabalho. ele tem direito a trabalhar. Sim, o trabalhador tem direito a descansar, mas também a trabalhar.
ou seja, exercer a atividade para que lhe foi contratado. Mas aqui E a empresa retira-lhe todas as tarefas, ou seja, ele vai lá não fazer nada. Pois, eu tal Eu já vi isso nas notícias a acontecer. Tem que lhe atribuir alguma coisa, ele tem direito a trabalhar. É assim, Não. eu uma vez vi um caso em que deu nas notícias um senhor numa fábrica, queriam despedi-lo, queriam que ele se demitisse, digamos assim, então punham todos os dias sentado numa cadeira a olhar para uma parede, só. E era o trabalho dele olhar para a parede. Eu ia falar exatamente isso, que muitas empresas fazem isso, que é para a pessoa pedir demissão, porque não aguenta, chega uma hora que não aguenta. Eu já vi isso acontecer também com um diretor financeiro. O cara ficava Olhem lá, que bonito. jogando paciência. Então, não pode. O empregador, ao realizar o contrato de trabalho, compromete-se acessoriamente a ocupar efetivamente o trabalhador. Isto é, apesar de o trabalhador apenas se obrigar a disponibilizar a sua força de trabalho, o direito de ocupação efetiva é uma garantia do mesmo. Artigo 59, número 1, à linha B da Constituição da República Portuguesa. O que significa que tal atuação consubstancia justa causa de resolução do contrato de trabalho por parte do trabalhador, podendo mesmo fazer cessar imediatamente o contrato, tendo ainda direito à indenização. Posso ter subsídio de desemprego para recibos verdes? Sim, não, depende. Eu acho que não. Ora, Eu acho que não também. desculpa, Sim, Silvio. Setora, o que são recibos verdes, Setora? É a prestação de serviços. É aquilo que eu expliquei no início. Há vários tipos de contrato. No tipo de contrato de recibos verdes de prestação de serviços é o empregado que passa o recibo à empresa. Não há um contrato de trabalho com a empresa, há um contrato de prestação de serviços, ou seja, é a mesma coisa que não há um vínculo. Por exemplo, é o que eu tenho com esta empresa pela qual eu vos estou a dar formação. Eu vou-vos dar esta formação e no fim desta formação eu prestei um serviço à empresa, mas não estou vinculada à empresa. Ok? Todos os meses tenho direito a receber as horas que eu vos ministro e eu é que passo um recibo à empresa. E normalmente os prestadores de serviço é que têm que fazer os seus próprios descontos. É diferente de um contrato de trabalho normal, dito normal. Ok? Recibos verdes porquê? Porque antigamente o recibo que a pessoa passava, agora já é eletrónico, porque antigamente o recibo que o empregado passava era verde, por isso ficaram recibos verdes. Ok? Percebi. Mas, Ok. Sim, não ou depende? Eu acho que não, mas aqui não tenho a certeza. Eu acho que depende, porque pronto, se ele depende de Não. acessar o serviço. não, para mim não. Mesmo nesse caso do coronavírus, muita gente que trabalhavam recibo verde sofreram com isso. Ainda apresentaram, teve muitos debates acerca deste assunto. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que desde que o trabalhador faça os próprios descontos, como a Bárbara acabou de indicar, há mais de um ano, acho eu, pelo menos, acho que é isso, não tenho certeza, mas acho que sim. Sim, é possível e denomina-se de subsídio por cessação de atividade profissional, que corresponde a uma compensação mensal que visa compensar a perda de rendimentos dos trabalhadores independentes com a atividade empresarial e dos gerentes ou administradores das sociedades em consequência da cessação de atividade profissional, desde que residam em território nacional e reúnam determinadas condições. Ok? Eu não sabia dessa história. Ok. Mas significa então que tem de ser o empregador, neste caso, a pessoa que está a receber os serviços, a cessar o contrato de serviços. Sim. Então é que Vai lá, um bocadinho mais. Se um trabalhador recusa trabalhar num dia da semana que a sua religião, mas não a lei portuguesa, ok? Destina ao descanso, a empresa tem de aceitar sim, não ou depende? Uma pergunta. Sim. Em certas condições, sim. Sim, porque Tenho uma pergunta. Sim. Aquilo que é considerado que o governo estipula como um dia de descanso, se for um feriado nacional, é considerado um dia de descanso estipulado pelo governo? Sim. Ok. Por exemplo, se for o dia de Páscoa e a pessoa quiser, normalmente trabalharia, mas quiser, é considerado um dia estipulado pelo governo de descanso, é isso?
Sim, porque é um feriado, são os feriados É um obrigatórios. feriado nacional. Há feriados obrigatórios e os facultativos. Por isso é que há uns anos o Ok. governo mexeu em determinados Agora já feriados voltou e houve aí uma polémica assim, gigante. Ok. Então, eu Feriados acho, obrigatórios é como se fosse um domingo. eu acho que tem direito, mas que tem que comprovar não pode só dizer que é católico e que quer ter um dia, ou que é muçulmano e quer ter, acho que tem que comprovar de alguma maneira e compensar o tempo de trabalho. É a ideia que eu tenho. Eu acho que não tem de provar nada, eu sou sem Tem direito que à provar privacidade. nada. Eu estou a falar porque eu tive eu não soube todos os trâmites, mas eu tive uma colega que argumentou isso. Honestamente, ela não era religiosa, ela só queria, porque a filha na escola Só ia queria estar o de dia. férias, então ela só queria o dia. Ela não era religiosa e toda a gente sabia isso, portanto eu acho que ela teve lá umas reuniões, não sei muito bem como é que isso ficou, mas eu tenho ideia que ela teve de alguma forma que comprovar alguma coisa. Mas Se calhar porque não vou desconfiavam afirmar. dela, não? Exato, é Não vou fazer o afirmar quê? com Dizer o Pai certeza, Nosso até ao porque não fim? tenho a certeza. Não vou afirmar com certeza porque não tenho a certeza. Sei que ela compensou o dia, sei que ela compensou as horas de trabalho, isso eu sei. Mas Então, o que é que ficamos? No sim ou não? Não depende. Sim, Assim, Sim? Eu não. Todos sim? Eu acho que não. eu dependo. falhaste, Ruben. Sim. Depois eu sei que falhei. Outra vez. Sim! A Ai. Constituição da República Portuguesa encara o direito à liberdade religiosa e de culto como um direito fundamental do Estado português, estabelecendo que é um direito dos trabalhadores, sem distinção, nomeadamente no que toca à religião, a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal, e não tem que compensar. No caso da sua colega, se calhar era porque sabiam que ela não era religiosa. Nem tenho que comprovar nada, não tenho que apresentar. Ok. Tem uma empresa liberdade para transferir um trabalhador do local de trabalho? Sim, não ou depende? Não estamos a falar em época de pandemia, está bem? Estamos a falar em época normal. Esqueçam a pandemia aqui. Sim. Sim. sim, mediante certas condições. Acho que o Acaba-se bem Ruben agora acertado, acertou. Agora acertei, se calhar. Eu acho que depende do contrato. Se tiver isso no contrato, se não tiver, A minha alteraram o local de trabalho algumas vezes, portanto, eu cheguei mesmo a ir trabalhar para o outro lado da cidade só 2 semanas e depois voltar, portanto, acho que sim. Isto não tem nada a ver com o contrato, mas tem a ver mesmo com a necessidade da empresa te mandar para outro, te transferir para outro local de coisa, de trabalho. Sim. mas se não tiver acordado isso assinado ali em contrato, acho que o trabalhador também pode recusar, não? Não. Muito bem, Diana, muito bem. É mais ou menos isso, mas tem que haver um acordo, sim. Tem que haver um acordo. No local 4 vezes. Em 4 O que anos. Rita? Local, toda a empresa, 4 vezes em 4 anos. Adoro. Andámos a saltitar de um lado para o outro, ali tudo na zona. Mas ainda dizias que era repetitivo? O caos que é um arquivo a mudar várias vezes, de umas vezes. Sim, mas, Olha, se calhar não, mas não te podem obrigar a mudar de cidade, por exemplo, tem que ser... Deve dar uma. Podem, desde que haja um X de quilómetros. Ok? Exigir que mude para o Porto, por exemplo. Não, para o Porto Eu não, mas fazia pode bem, exigir. Então, a resposta é sim. O Código do Trabalho permite a transferência individual do local de trabalho, temporária ou definitiva, quando o motivo do interesse da empresa o exija e a transferência não implique prejuízo sério para o trabalhador. Se aceitar a mudança do local de trabalho e as condições em que esta será concretizada, o trabalhador tem direito a pagamento do acréscimo de despesas de deslocação ou mesmo de mudança de residência,
pagamento do alojamento durante uma transferência temporária do local de trabalho. Uma mudança de local de trabalho não pode ser uma decisão imediata, há prazos mínimos a cumprir pelo empregador para o comunicar aos trabalhadores, a saber, 8 dias de antecedência para uma mudança de local de trabalho temporária e 30 dias de antecedência para uma mudança definitiva. Essa comunicação deve ser obrigatoriamente feita por escrito e devidamente fundamentada. A proposta de mudança de local de trabalho também é um dos motivos que pode levar um trabalhador a rescindir o contrato de trabalho. Ok? Com justa causa? Com justa causa. Ok. Tá? Pode um trabalhador ser despedido por não conseguir produzir o suficiente para atingir os objetivos definidos pela empresa? Sim, não ou depende? Sim, pode. Sim. Sim, sim. Eu acho que sim. Tem um contrato. Dizem todos que sim? Sim. Só estou a perguntar, se dizem todos que sim. Eu estou na dúvida. Não estão de acordo uns com os outros, que eu só estou a confirmar. Diga lá, Não. Ruben. Quem é que diz que não? Edmil. O Edmilson. Porquê? Eu acho que vou concordar com o Edmilson também, mas Doutora, porque o que a empresa tem o objetivo de atingir, produzir o suficiente na empresa, mas o trabalhador tem de dar o que sabe, não é o que não sabe. A empresa não pode exigir daquilo que o trabalhador não consegue dar. a minha questão pelo despedimento, quando nós falamos aqui de ser despedido, estamos a falar da rescisão do contrato ou da não renovação do contrato? Estamos a falar de ser despedido, de ser dispensado de cessação. Adeus, adeus. Arrivederci Roma. Porque assim, se for de não renovação de contrato, está no plano de direito da Isso, empresa, não, sem não, dúvida. estamos a falar. De rescisão de contrato, então não pode. Não, acho que Impedimento por Mas imagina que são. Desculpa. Fala. Imagina que é um contrato de 6 meses e ele tem que fazer, por exemplo, vendas, tem que fazer, sei lá, 50 vendas por mês e que ao fim de 3 meses ele nunca cumpriu objetivos, fez para aí 10 vendas dos 3 meses. Não esperem nenhuma empresa. Não tem que esperar pelo final dos 6 meses. Se ele não se conseguiu adaptar ao trabalho, se não consegue produzir, fazer aquilo pelo qual foi trabalhado, acho que sim, acho que a empresa pode. Não. Enfim, também acho que isso cabe também um bocadinho à responsabilidade de quem o contratou, não é? E de quem o está a formar e de tudo mais. Agora, eu acho que simplesmente despedir porque não está a atingir os objetivos, eu acho que não. Não, tem que cumprir com o contrato. Não. E eu não me importo de errar aqui. Não erraste. Oh, Ruben, acertaste aqui. Silvio, o que é que diz aí da Rússia? Eu disse que sim, a história. Que sim? Eu disse que pode sim, ser despedido, sim. Então a resposta é Despedimento não. por inadaptação. Mas está aqui umas nuances. Não, um trabalhador apenas pode ser despedido se existir justa causa para tal. A justa causa é, nestas circunstâncias, um comportamento culposo do trabalhador que torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho, como se de uma cláusula de inexigibilidade se tratasse. Uma vez não se tratando daquilo a que se obrigou a quando da celebração do contrato, só poderá ser despedido nestes termos se a falta de produtividade for resultado da sua falta de zelo reiterada, ou seja, um comportamento culposo. Ok? Agora aqui a empresa pode alegar que é um comportamento culposo. Sendo que atualmente está previsto no Código do Trabalho, isto é importante, porque vocês podem se deparar com isto. Sendo que atualmente está previsto no Código de Trabalho o despedimento por inadaptação, eu creio que isto mudou alguma coisa, mas depois vimos nas mudanças, quando pelo modo de exercício de funções do trabalhador torne praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.
redução continuada de produtividade ou de qualidade, avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho, riscos para a segurança e saúde do trabalhador ou de terceiros, mas tal regime tem tido pouca adesão, precisamente pela dúbia concretização destes conceitos ou pela falta de prova, o que tem levado o empregador a não arriscar um despedimento sustentado na redução de produtividade, por exemplo, sendo que está prevista a eliminação deste instituto na próxima revisão ao código e eu acho que foi eliminada. Eu depois vou confirmar. Porquê? Porque é muito difícil comprovar que um trabalhador, por sua culpa, não contribui, não produz o suficiente para atingir os objetivos definidos pela empresa, porque o empregado pode sempre alegar ou que não foi formado para, ou que é muito difícil para a empresa fazer este tipo de prova e então por isso as empresas não preferem não arriscar. Há esta forma de contornar que eu vos disse, mas como diz aqui, é tão difícil, porque estes conceitos, isto é tão volátil, e então as faltas de prova é uma coisa tão existente nestes casos que as empresas preferem não arriscar que haja um despedimento sustentado por aqui. Ok? Se uma empresa impuser a quem contrata que não tenha filiação partidária nem atividade sindical, os trabalhadores podem reagir? Acho que sim. A minha opinião é sim. Sim, porque eu acho que todos os cidadãos têm um direito constitucional, acho que é assim, de se associar livremente e sem necessidades de autorização, desde que as associações não se destinem na promoção da violência e a outros fins contrários da lei. Edmilson, estou sem palavras. Priscila. Estou sem palavras para si, foi uma resposta espetacular. Obrigado, Esther. Não foi o Edmilson, foi o Sílvio. Foi o Sílvio, sim. Sílvio, estou sem palavras. Nem vou ouvir mais ninguém. Então, sim, o direito à liberdade sindical é um direito constitucionalmente consagrado e, como tal, é irrenunciável. Assim, uma cláusula de contrato que viola a Constituição nestes termos é nula, da mesma forma que não pode afetar o vínculo laboral que subsiste se os trabalhadores se vincularem a um partido ou sindicato. Ok? O Sílvio não liga à câmara e eu depois troco. Então, se não o vejo a falar, estou sempre a trocá-lo com o Edmilson. Poderia uma empresa sujeitar a contratação de mulheres à realização de testes de gravidez e usar a gravidez como justa causa de despedimento? Se não, a depende. Não. Não? Não. Um não redondo para toda a gente? Sim. Muito bem. Não. Não. O Código de Trabalho contém disposições específicas relativas à tutela dos direitos de personalidade, nomeadamente no que toca a testes e exames médicos, proibindo o empregador de, em circunstância alguma, exigir a candidata a emprego ou a trabalhadora a realização ou apresentação de testes de gravidez. Quanto à justa causa de despedimento por motivo de gravidez, a mesma não é viável e a própria lei estabelece regras próprias de forma a proteger a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. Puérpera é que teve o bebê, ok? Por exemplo, em caso de não renovação de um contrato a termo ou no âmbito de um processo de despedimento coletivo ou de extinção de posto de trabalho, sujeito ao despedimento a um parecer favorável da CIT, que é a entidade superior. Se a trabalhadora for despedida por este motivo, o despedimento é ilícito, com as consequências que da ilicitude advêm, nomeadamente direito à trabalhadora ser indenizada ou reintegrada mesmo. Ok? Nós queremos bebés neste país. A entidade empregadora pode obrigar um funcionário a tirar todas as suas férias num período específico? Se não, depende. Depende. Não. Eu acho que não. Depende. Eu acho que depende. Se não tiver um acordo entre os dois, de alguma forma ele tem que tirar.
foi aquela situação que a Rita falou. É verdade. Mas eu também sempre ouvi dizer que 2 meses é o empregador que escolhe, ou pode escolher, se quiser, e os outros 2 é o funcionário. Mas não sei se isso... Eu vou dizer depende. Não sei, depende. Depende? Não. Por regra, o período de férias deve ser acordado entre o trabalhador e a respectiva entidade empregadora. Não sendo possível o referido acordo, quando não há acordo, as férias são determinadas pela entidade empregadora, a qual tem, todavia, de observar determinadas regras, nomeadamente, só pode ordenar o gozo de férias entre 1 de maio e 31 de outubro, só pode encerrar a empresa durante 15 dias consecutivos, mas, por outro lado, pode determinar o gozo de férias durante o período de aviso prévio em caso de cessação do contrato de trabalho. Ok? Eu tenho uma questão sobre isso. Sim. Então, nesse caso, imaginemos que eu já gozei, é o fim do contrato e eu já gozei os 15 dias que a empresa estipulava. Eu sou obrigada a gozar no final do contrato os restantes dias, mesmo que eu não queira? Isso, lá está, há nuances. Depende, porque pode negociar, muitas vezes negocia-se o pagamento. Eu já tentei, não neste outro emprego, mas lá está, na Randstad, eu na altura eu não tinha gozado nenhumas férias. E tentou negociar e não quiseram. Exatamente. Disseram-me que como não tinham... Porque o que eles argumentaram é que cessava a necessidade de uma posto de trabalho, o que não é verdade, porque eles fizeram formações logo a seguir, mas pronto. Cessava a necessidade de uma posto de trabalho. Portanto, um dia antes de eu ficar efetiva. Pronto. Que conveniente. Portanto, mas o que eu indiquei foi que, tudo bem, eu sabia que tinha que usar os 15 dias estipulados por eles, mas os restantes dias eu queria trabalhar e receber os dias, portanto, queria negociar. E eles argumentaram que como eu tinha direito ao descanso e eles não tinham trabalho para mim, eu era obrigada a usar as férias todas. E pronto, na altura eu acreditei. Não sei se é mesmo assim. É assim, lá está, a empresa pode de facto haver aqui uma negociação e a empresa não, por exemplo, no Estado, nós temos que gozar as férias. Se as férias não forem gozadas, elas não são pagas, passam para o ano seguinte e têm que ser gozadas até abril. Claro que há boas empresas que realmente há aqui um acordo e o trabalhador pode, de facto, não gozar um período de férias e ser-lhe pagas. Agora, o que a lei diz é que o trabalhador tem que gozar pelo menos 10 ou 11 dias seguidos. As tais 2 semanas. Sim. Ok? E se eu não quiser gozar os restantes, sou obrigada? Em final de contrato? Em final de contrato. É assim, normalmente deve tirar esse período de férias, porque se não tirar esse período de férias, teoricamente tem que lhe ser pago, não é? Pois, exato. E não, e então a empresa sim pode de facto não querer e optar pelas férias. Pronto, isso aí não, nada a fazer. Sou obrigada a ir trabalhar no meio das minhas férias se a entidade patronal me ligar para voltar ao trabalho? Sim, não, ou depende? Eu acho que depende se houver situação pandémica. Mas... Isto aqui não conta a pandemia. Acho que sim. Ok. Eu acho que não, mas... Não, eu vou ouvir a resposta de todos e eu vou pela maioria, mas já aconteceu eu ir trabalhar no meio das minhas férias, ligarem para eu ir trabalhar e eu aceitei. Mas perguntaram-me se eu aceitava. Portanto, eu acho que não me podem obrigar. Se a pessoa está disponível, pode também a pessoa viajar para um... Sim, nas férias pode estar no Congo. Pode estar fora, sim. Então, sim, não ou depende para a maioria? Eu vou dizer não. Também vou dizer não. Não. Não, toda a gente? Não, sim. O Silvio diz que sim? Eu acho que sim. Sim. Não sei. O Silvio hoje está a brilhar. Sim,
Apesar do período de férias ser marcado por acordo entre empregador e trabalhador, o empregador pode alterar o período já marcado ou até interromper as férias já iniciadas, desde que por exigência premente da empresa. Há que ter em conta, no entanto, que o trabalhador tem direito a uma indenização pelos prejuízos sofridos por deixar de gozar as férias no período marcado, ou, por exemplo, já ter reservado determinada viagem, voo e mais hotel. Nesse caso, caberá ao empregador ressarci-lo dos prejuízos. E no caso de ser o empregado a querer interromper as próprias férias mais cedo, pode? Pode interromper as férias mais cedo, mas tem que haver um acordo com a entidade patronal. Que não é obrigado a aceitá-lo, portanto. Não. Não estou a ver como é que isto protege o trabalhador. Esta norma é muito unilateral, então. Sim, não protege nada ao trabalhador, esta norma. Pois. Protege, paga-lhe Vamos tudo. para o tribunal. É indenização. Não paga o devido descanso ao qual ele tem direito. Então, não paga nesse momento, mas vai gozar noutra altura. Mas aí nós estamos que ser obrigados a parar a hora que eles querem também. Isso aí eu acho E se, errado. por exemplo, tiverem filhos menores... Ou estiver no estrangeiro já. São escondido de férias, já está. São ressarcidos de tudo, desses prejuízos todos. Ah, mas às vezes o dinheiro não paga o sossego. Pois, aí já são outras questões. Isso é a tal coisa que eu digo, que isto é tudo muito bonito na legislação, mas há sempre forma de contornar. Agora é assim, também é preciso ter muito dinheiro, o trabalhador, para ir contornar essas coisas todas, o que a maioria não tem. Uhum. Não é? Ah, eu não aceitaria, não. Espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima terça-feira. É isso. Vou pedir-vos para fazerem o outro exercício durante estes dias para depois nós conversarmos sobre ele na terça-feira. Ok. Ok? Combinado. Então vá, beijinhos a todos, bom fim de semana e divirtam-se muito. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, igualmente.